Pessoal, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui e muito bem-vindas, né? Aqui na nossa reunião, tá? Que a gente faz praticamente todos os sábados com o nosso grupo de supervisão. Hoje nós tivemos um pequeno problema técnico, né? Por conta aí da transmissão do link, né? Que foi copiado no Zoom. Tivemos que mudar de computador aqui às pressas e por isso esse pequeno atraso aí, tá? Mas hoje é com muita alegria e muita satisfação que a gente recebe aqui a Débora, né? A Débora Magalhães, a Janara, a Sheila, né? E a Bianca, para estarmos juntos aqui compartilhando dessa última transmissão, praticamente, da primeira etapa do nosso projeto de supervisão, que é a etapa das transmissões dos temas que cada supervisionando nosso entendeu como mais próximo da sua clínica, né? Entendeu como mais próximo da sua realidade, do trabalho que vem desenvolvendo com os seus analisandos. Então, o Rafael, naquela primeira etapa, por ocasião da escolha do tema, ele escolheu falar sobre o narcisismo e a sua interface com a clínica, né? Como é que esse assunto tem atravessado a clínica dele. Então, o narcisismo é um conceito importantíssimo, né, para a psicanálise, porque ele vem ditar exatamente uma das principais vias régias de constituição do eu. Né? Inclusive, nós temos uma aula no Instituto Âmago, né? Praticamente aí quase que 4, 5 horas de aula sobre esse assunto, tratando exatamente dentro do conceito do narcisismo a partir da posição narcísica, né? A partir de Melanie Klein. Então, hoje, o Rafael vai trazer essa visão para a gente, vai trazer essa fala para a gente, tá certo? E a gente vai hoje desfrutar dessa constituição nova, desse assunto, a partir dessa visão que Rafa tem do narcisismo, a partir dos estudos que ele executou e a partir do que ele tem presenciado na clínica, tá bom? Então, mais uma vez aí, a minha muitas boas-vindas, né, para a Fran, né? A Fran Marta entrou agora, e ao longo da transmissão, tá, Rafa? O pessoal vai entrando e a gente vai compartilhando o assunto, tá? Eric, muito bem-vindo, Eric, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Então, à medida que o assunto for transcorrendo, aí o pessoal vai interagindo, é interessante a gente deixar as perguntas, anotem as perguntas se vocês tiverem para o final, que a gente vai, lá no finalzinho da transmissão, abrir aí espaço de fala para vocês poderem fazer as perguntas, tá bom? Rafael, meu amigo, muito obrigado pela tua dedicação e pelo teu empenho, e eu passo a palavra para você agora, para você começar aí a sua transmissão, tá bom? Tá com você. Beleza, Júlio. Pessoal, boa tarde. Vamos falar aí sobre o narcisismo, né? Só pedir para, eu acho que é o Eric, desligar o microfone, que eu acho que tem um barulho. Ah, Obrigado, obrigado, Eric. Eric. Muito obrigado. É, Nós vamos falar sobre uma introdução ao narcisismo, né? Eu acho interessante de falar sobre esse assunto. O Júlio já falou qual a importância desse assunto para a clínica. E a primeira coisa que eu queria destacar é que a minha intenção aqui é não usar o termo do senso comum, porque antes de estudar sobre esse assunto, né, antes até mesmo da psicanálise, de fazer psicanálise, eu ficava, a gente tinha um outro conceito sobre o que seria o narcisismo, né? Essa questão do narcisismo. E toda a minha apresentação hoje vai ser baseada nesse livro, Introdução ao Narcisismo, um artigo de 1914 de Freud, e que eu, assim, é um assunto que me interessa muito, até por isso que eu pedi ao Júlio para poder mudar meu tema, porque é um tema que é, assim, eu fico fascinado em querer estudar, em querer investigar, pesquisar e tudo mais. Então, é baseado nesse artigo de Freud de 1914. A gente sabe que o senso comum, né, o senso comum tem aí o narcisismo de uma outra forma, nas redes sociais. Então, para mim, foi um grande desafio, né, fazer a síntese desse texto tão rico e, ao mesmo tempo, complexo. Um texto complexo e de muita importância para
para a clínica. Eu quero começar destacando aqui que o termo, né, da origem do narcisismo, esse termo não surge na psicanálise, ele surge no campo psiquiátrico, com o Pennac, né? Um psiquiatra criminologista alemão. Ele escreveu o artigo Crítica para um capítulo da sexualidade normal e patológica, no qual propõe o termo narcisismo para designar o comportamento perverso. Para a literatura psiquiátrica pré-Freud, narcisismo é um tipo de comportamento sexual anômalo, né, perverso. Em Freud não é assim. Pennac usa o termo narcisismo para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se este fosse um objeto sexual. Tocar nele, acariciar com prazer sexual até atingir a plena satisfação. A esse ponto, o narcisismo tem o significado de uma perversão. Lembrando que esse conceito de perversão aqui do narcisismo é uma visão de Pennac, né? Para Freud, o narcisismo não seria uma perversão, né? Então a gente vê aí, agora nós vamos ver para Freud o que seria o narcisismo. Narcisismo tanto normal quanto patológico é um assunto ao qual Freud deu muita atenção. Ele tomou o termo emprestado do mito grego de Narciso, o jovem que se apaixonou por sua própria imagem em um lago e por fim morreu de um tipo de tédio porque essa imagem nunca o satisfazia. E eu até queria, não sei se vai dar para todo mundo ouvir, eu queria compartilhar um vídeo com vocês a respeito até desse mito. Ele é bem curto, né? A gente acompanhar aí. Deixa eu ver se não conseguir ouvir, vocês me falem, por favor, porque aí qualquer coisa eu pulo o vídeo. Você conseguiu colocar o vídeo, Rafa? Não está indo? Não, tá passando para você aí o vídeo? Tá passando para mim. Aqui não tá, não. Pelo menos aqui para mim, não. Não está indo? Não. Não, não tem problema. Então a gente pula o vídeo. Vamos pular o vídeo, porque senão. Tá Bom, certo. vamos pular o vídeo. Na verdade, o vídeo é um vídeo. Porque é aquele negócio, né? Ser pedagogo também tem essa questão. A gente gosta de ser didático. Então a gente acaba querendo incrementar aí, passar um vídeo, mas beleza. Basicamente, é o mito de Narciso, né? Que todos nós já Uhum. até conhecemos. E quando Narciso morre, a gente sabe, vamos já pular para essa parte, quando Narciso morre, né, apaixonado ali por sua própria imagem, aí ali naquele local onde ele morre nasce aí essa flor aí, flor Narciso. Eu até achei legal, achei bacana compartilhar essa flor. Tá dando para ver direitinho, Júlio? Tá. Tá, Agora, né? Tranquilo. a gente está parado aqui, pelo menos eu estou parado no primeiro slide, aquela introdução ao narcisismo 1914. Aí tu tem que ir passando aí. Tu consegue passar? Não, o meu eu já até passei. Aqui está indo legal. Não está indo para vocês a tela? Não, eu estou aqui, eu estou eu não sei o pessoal, como é que o pessoal tá. Eu estou no primeiro slide. Não, Eric, tranquilo. vê se está compartilhando com você, se você consegue movimentar aí, movimentar o slide, passando, dá enter aí. Então, a gente está no primeiro slide, é isso? Isso, eu estou passando aqui normal. Tá indo aí? Não. Não. Não, tranquilo. Aqui tá indo Clica no normal. Tô slide, passando. clica no segundo slide aí, clica no outro slide.
Tô clicando, tá indo normal. Nada aí? Não. Não, tranquilo. A gente vai sem o slide mesmo. Se o slide não for, a gente vai sem ele mesmo, sem problema. Ó, agora foi. Agora passou. Foi? Agora passou. Eu acho que ele está com atraso, então. Agora ele passou. Tá em qual slide aí? Tá? Clica no segundo aí. Ele está aqui, ó, impulso de preservação versus impulso do eu. Ah, tá. Tá. Tá passando? Não, aqui está nesse slide. Não, então vou interromper, senão aí pode, pode atrapalhar. Tá, Pode tudo bem. ser? Pode, pode. Vamos ficar melhor para você. Não, então, beleza. Mas narcisismo é Ah, só uma coisa, para Rafa, ó. Freud. Ei, Rafa, a Bianca deu uma dica Sim. aqui, ó. Na tela está tá aparecendo para reiniciar a apresentação. Tenta reiniciar, Não, eu. tenta Tá, reiniciar a deixa apresentação. eu. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não conseguir, tudo bem, a gente vai sem ela mesmo. Tudo bem. Calma aí, vamos lá. Ah, vamos ver se agora vai. Agora está aparecendo o slide. Apareceu o slide aqui, Flor de Narciso. Ah, tá. Talvez o vídeo possa ter dado uma travada. Eu vou passar agora essa flor de narciso para a gente ver se Certo. vai. Passou? Botar na flor de narciso ainda. Está na Flor de Narciso. Então ela está travando. Deixa É eu que ver se aqui eu para mim. consigo passar aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui somente eu passando. Mas aí não vai ter, que eu estou sem o slide. Deixa eu ver aqui. Quando passa? Deixa eu ver aqui. Quer que eu te mande o slide Não, não, pelo... porque senão vai demorar demais. É melhor a gente. Ó, agora passou. Agora você Porque senão passou. eu te mando pelo WhatsApp aqui rapidinho. Tu consegue abrir aí. Manda pelo WhatsApp para mim. Mas vê se você consegue passar. Ó, passou aí. Você clicou aí, passou. Eu não sei porque parece que está travando. Mandou para mim pelo WhatsApp? Tô mandando agora. Pessoal, só um minutinho, tá? Vê se foi aí, Júlio. Vê se você consegue passar, Rafa. Eu mandei lá para o grupo de supervisão, mas tudo bem, está indo lá. Vê se você consegue passar. Anitta, bem-vinda, Anitta. O teu áudio tá ligado, Anitta? Se puder só desligar o seu áudio. Tá um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. Você mandou lá no grupo. Foi aí, Júlio? Espera aí. Vou abrir aqui. Só um minutinho. Deixa eu- Peraí. Abrir o arquivo. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Pronto. Abrir o slide. Ver se eu consigo operar ele daqui. Ih, caramba, aqui não está aparecendo um programa que leia o teu arquivo, cara.
Rafa, Não, vamos, tranquilo, vamos com a você. gente vai seguindo. É, A gente tá vai certo. seguindo. Vamos. Vamos seguindo, então. Que aí fica melhor. Tá Vamos certo. lá. O negócio é compartilhar o assunto. Vamos lá. Não, é verdade, é verdade. Tecnologia tem disso, tem hora que dá errado, não tem É. jeito. Bom, então, como estávamos falando, né? Para Penac, o narcisismo, ele que é um termo para ele que é tido como perversão, para Freud já não é assim. O narcisismo, para Freud, o narcisismo tanto normal quanto patológico é um assunto a qual Freud deu muita atenção. Ele tomou o termo emprestado do mito grego de Narciso, que infelizmente a gente não conseguimos passar o vídeo, mas acredito que todos aqui conhecem, né, o mito de Narciso. O jovem que se apaixonou por sua própria imagem em um lago e por fim morreu de um tipo de tédio, porque essa imagem nunca o satisfazia. Narcisismo é um investimento libidinal no próprio ego, na imagem de si. Para Freud, o narcisismo primário é como um segundo estágio do desenvolvimento libidinal, posterior ao autoerotismo. Inclusive, agradecer aí o professor Júlio, porque o vídeo lá dele ajudou, abriu assim bem a nossa mente sobre essa questão, né? Na fase autoerótica, o bebê teria uma experiência descoordenada e fragmentada de si, vivência marcada pelo ir e vir dos impulsos sexuais que nascem e se descarregam no próprio corpo infantil. Então, a gente percebe aí que, Só uma coisa, Rafa. para Freud, A Sheila consegue abrir lá os slides. Diz que consegue passar lá. Tu consegue colocar a Sheilinha para gente? tranquilo, se ela Consegue, Sheila? Somos... ainda bem que eu mandei para o grupo de supervisão. É. Tá vendo? Somos uma equipe. Somos uma Tá equipe. vendo? Saulo, bem-vindo, Saulo. Bem-vindo, meu querido. Júlio, eu vou tentando, se ele quiser ir falando, eu Tá vou bom. tentar aqui, mas está autorizado para compartilhar a tela? Já coloquei Sim, aqui. Já coloquei. Tá Pronto, eu vou sim. tentar colocar aqui, vou salvar aqui, vou tentar compartilhar. Sheila, viu, Saulo? Sheila e Rafa são da nossa equipe de supervisão aí, tá vendo? Quando dá certo com um, o outro vai e já consegue colocar. um Aqui. ajudando o outro. Boa tarde a todos aí. Estão me escutando? Estou ouvindo bem, Saulo. Tranquilo. Se não, beleza, então. Custei a entrar, mas consegui, viu? Tá certo. Boa Rafa, tarde aí, um prazer estar aí junto com vocês. o Saulo é nosso analisando lá de Minas Gerais aí. Legal, prazer, Sal. Psicólogo aí também aí de mão cheia aí. Prazer. Prazer em ter você aqui, viu, Saulo? Muito prazer mesmo. Vai Prazer é continuando. meu aí de estar junto com vocês. Tá certo. Vai continuando, Rafa, que aí a Sheila ela vai tentando colocar lá. Beleza. Então, a primeira. Lá, a Sheilinha conseguiu, estou vendo aqui. Sheila desenrolou, rapaz. Ela vai passando aí. Beleza. Tu Então, vai dizendo enquanto para ela ela, está. vai falando. Tá. Pode começar, bota no começo de novo. Vamos, Rebobina, vamos rebobina. rebobinar? Vamos rebobinar. Vamos lá, então. Nesse slide aí mesmo, introdução ao narcisismo. Bom, boa tarde mais uma vez, pessoal. Vamos lá, vamos falar sobre o narcisismo. Como eu disse, né, nós vamos me desestabilizou um pouco aqui, mas vamos lá, esse negócio de slide. Nós vamos estar falando sobre o artigo de Freud, de 1914. Se Sheilinha puder passar aí o slide, se conseguir. Isso, show de bola. É esse aí, né? Bom, aí parece um laranja, mas para mim eu vejo como vermelho, né? É vermelho. Para mim é vermelho. Na foto às vezes parece até meio laranja. 1914
E Freud começa esse artigo falando sobre Pennac, né? Que é um psiquiatra e criminologista alemão, que escreveu o artigo Crítica para um capítulo da sexualidade normal e patológica. Pode até passar, Sheilinha, por favor. Obrigado. A Sheilinha tá boa aí, hein? No qual propõe o termo narcisismo para designar o comportamento perverso, como a gente já tinha falado, né? Para Pennac, esse termo narcisismo é para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo. No começo até desse artigo, Freud fala muito sobre isso, né? Sobre esse olhar da psiquiatria como sendo um objeto, o próprio corpo sendo um objeto sexual. E esse ponto, né, ele diz que o narcisismo, para Pennac, né, tem o significado de uma perversão. Lembrando, como eu disse anteriormente, que isso é um conceito formulado da visão de Pennac, não para Freud, né? Porque para Freud o narcisismo não seria uma perversão. E ele próprio falou isso, ele mesmo falou isso nesse artigo, né? Pode passar, Sheilinha, por favor? O narcisismo para Freud, foi aí que nós paramos. O narcisismo, tanto normal quanto patológico, é um assunto a qual Freud deu muita atenção. Ele tomou o termo emprestado do mito grego de Narciso, o jovem que se apaixonou por sua própria imagem em um lago e, por fim, morreu de um tipo de tédio, porque essa imagem nunca o satisfazia. Agora, não sei se o vídeo vai conseguir, Sheilinha, ver se a gente consegue o vídeo. É só clicar em cima dele, dessa aba preta, parte preta. Não? Eu acho que não vai conseguir porque você não tem ele aí na sua pasta. Mas tudo bem, vamos sem o vídeo mesmo. Vamos sem o vídeo. Aí, essa flor narciso que eu achei muito interessante, né? Porque normalmente essa flor ela fica ali onde Narciso morre, o vídeo que conta sobre o mito, né? Vai falar que nasce essa flor. E essa flor, geralmente, ela fica à beira de um lago, de um rio, voltada para a sua própria imagem. Então, assim, para agregar, eu achei interessante trazer um pouco isso aí. Pode passar, Shelly? Narcisismo é investimento, ou seja, eu invisto para o eu, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre desavença, vamos dizer assim, entre Freud. Freud comenta um pouco sobre a concepção de Jung quando vai falar sobre a libido, né? Que vai ser agora que nós vamos falar. Pode passar, Sheilinha, por favor. Eu até botei, achei essa imagem que eu achei muito interessante aí, Freud versus Jung, né? Ao pessoal aí que claro, aqui a gente não está para não. A minha intenção não é falar de mal de Jung, mas Freud dá uma cutucada em Jung aqui nessa questão. Então, a controvérsia com Jung sobre a natureza da libido é sobre isso que Freud ele toca. É nesse ponto aqui que ele toca. Do ponto de vista de Freud, o que é libido? É uma energia psíquica de natureza sexual. Então, libido para Freud é sexual. Isso aí, né? Aqui a maioria não, todos psicanalistas, né? Nós sabemos disso. Para Freud, a libido é responsável pela presença e manifestação do sexual na vida psíquica. Por outro lado, Jung concebe a libido como uma energia psíquica não especificada, manifestando-se em todas as tendências, sexuais ou não, que Freud refuta grandemente isso aí, né? Porque para Freud, libido é de natureza sexual, né? Para Jung, não, não especificada, manifestando-se em todas as tendências. Só que Freud ele vai refutar. E alguém uma vez até falou assim: poxa, Freud é meio narcisista, né?
é, tentando usar no senso comum, né, esse termo narcisista. Mas aqui a gente tem que entender que Freud rechaçou essa ideia de Jung, porque essa ideia ela desmontaria por completo toda a teoria freudiana do adoecimento psíquico. Porque aqui é a chave interessante do porquê Freud teve a necessidade de rechaçar, de ir contra essa ideia de que libido seria uma energia não especificada, né? Porque vai desmontar totalmente a teoria dele, a teoria do adoecimento psíquico. Freud entendia que, no cerne das neuroses, havia um conflito de forças. De um lado, o impulso de autopreservação, do outro, os impulsos sexuais. Eu separei aqui, não está no slide, mas eu separei aqui algumas frases, aqui, algumas palavras de Freud que eu achei interessante trazer. A ideia, quando for falar sobre Freud, eu abro aspas aqui, quando for falar do próprio Freud. A ideia de que haveria um único tipo de energia circulando no aparelho psíquico foi proposta por Jung em 1912 e condenada por Freud aqui no artigo de 1914. Em 1913, Ferenc já tinha se posicionado sobre essa afirmação de Jung. Aí abro aspas aqui para falar de Freud, né? O que se poderia dizer para corrigir tal equívoco de interpretação já foi dito por Ferenc, uma sólida crítica do trabalho de Jung. Então, a gente vê aí que Freud, apesar de tocar nesse assunto, ele não se aprofunda tanto, porque Ferenc já tinha, um ano antes, em 1913, falado sobre esse assunto, corrigido o equívoco de interpretação de Jung, né? Nesse sentido da libido. Como eu disse, para Freud seria muito penoso, porque ele teria que abrir mão totalmente de toda uma construção teórica. Pode passar, Sheilinha, por favor? Impulso de preservação versus impulso do eu. Aqui a gente vai entender melhor. Eu achei fantástico isso. Eu tenho aqui uns exemplos. Eu gostaria até de usar o nosso professor como exemplo sobre essa questão de autopreservação e de autoerotismo, né? O eu vai se constituindo à medida que tem a necessidade, o instinto do eu, autopreservação, e o desejo, o instinto sexual, autoerotismo. Aí eu botei aqui um exemplo: o bebê suga o seio da mãe para saciar a fome, instinto do eu, autopreservação, ou seja, o bebê ele vai sugar o seio da mãe no sentido de auto se preservar, porque ele está com fome, ele precisa se alimentar, senão ele morre. Só que, ao fazer isso, o bebê continua sugando pelo prazer oral, autoerotismo. Eu fiquei meditando aqui, quando eu estava fazendo esse slide, justamente essa parte. Por exemplo, nós que somos psicanalistas, outros que são psicólogos estão aqui, ou têm uma outra profissão, né? Por exemplo, eu também sou psicopedagogo, então a gente faz por autopreservação, ou seja, eu preciso trabalhar para minha sobrevivência, mas olha como a libido está presente também. Mas eu faço também por prazer. Aí eu fiquei pensando aqui, o professor Júlio, por exemplo. O professor Júlio, a gente vê que ele faz, a gente vê que tem libido, tem energia, tem libido investido nas aulas, na supervisão, aqui mesmo, tem libido aqui. Então, tudo para Freud é libido, não é que tudo seja libido no sentido sexual do senso comum, como o pessoal às vezes quer taxar. Para Freud, tudo é sexo. Não é o sexo nesse sentido. O sexual aqui é esse prazer, né? Por exemplo, eu quando estava fazendo esses slides, eu investi libido nisso, eu fiz com prazer,
foi um prazer para mim estar participando dessa apresentação. Fiquei até um pouco nervoso por causa dos slides, aí me desestruturou um pouco, porque eu preparei com todo carinho. Quando o Júlio falou para mim, Rafael, talvez não dê para colocar, eu falei, poxa vida. Mas tudo bem, a gente se vira nos 30, mas tem libido aqui, né? Você está nessa sala participando dessa apresentação, tem libido aqui, tem prazer. Prazer do quê? Prazer de estudar Freud, prazer de estudar psicanálise. Então, quando ele fala sobre o instinto de autopreservação do bebê e o autoerotismo, é nesse sentido, né? Que o bebê ele suga os seios da mãe para saciar a fome, né? Esse é o instinto do eu, de autopreservação, mas o bebê continua sugando pelo prazer oral, pelo prazer, é o autoerotismo. E eu acho isso interessante, porque quem é pai aqui, quem é mãe, principalmente quem é mãe, né? Mas quem é pai aqui também vai saber isso, né? Quando o bebezinho nasce ali, aquele ser, e você vê que, às vezes, muitas das vezes, o bebê está amamentando, tá se amamentando, tá se saciando ali do seio da mãe, mas tem uma hora que ele para, sem puxar até o leite, é só mesmo pelo prazer. Eu lembro que minhas filhas mesmo, eu observava essa questão e achava interessante. Às vezes elas dormiam no seio ali, sugando o seio da mãe, usando como se fosse mesmo uma chupeta, né? Pode passar, Sheilinha, por favor? Eu coloquei aí, eu sou muito assim, eu gosto de fazer um sistema, como eu disse, esse meu lado pedagogo acaba fazendo isso. Eu achei interessante organizar nessa ordem aqui. O primeiro, o autoerotismo, né? A criança investe libido no próprio corpo. A segunda parte é o narcisismo primário. A criança investe libido no eu, no ego. E terceiro, a relação de objeto ou narcisismo secundário. A criança passa a investir libido nos objetos. Eu achei isso aqui muito interessante. Bom, agora os slides estão lá no grupo, né, de supervisão. O pessoal pode, se achar interessante aí, quiser utilizar. Eu fiz um outro gráfico aqui. Esse gráfico aqui, quando eu fiz, eu tinha um rascunho, mandei até para o Júlio, tirei foto, mandei para o Júlio mais ou menos, mas agora eu tentei organizar mais ou menos aqui bonitinho. Segundo a teoria freudiana, né, o autoerotismo é uma forma de manifestação do impulso sexual. A característica é que isso não vai para outras pessoas, ou geralmente para objetos externos, mas se satisfaz no próprio corpo do indivíduo. Aí, no segundo ponto, aí nós temos o narcisismo primário, que aí, quando a gente fala do narcisismo primário, que é o investimento de libido no eu, nós já estamos falando aqui de um eu ideal. É uma outra questão também que é bem complexo, não é? Mas eu gosto assim de simplificar, quando a gente vai falar do eu ideal e do ideal do eu, né? Eu sempre coloco que sim, o eu ideal é o que eu quero, é o que eu desejo, né? E o ideal do eu, que aqui a gente nem vai falar em superego, porque o superego só lá em 1923, né? É um conceito que só vai ser criado em 1923. O ideal do eu é o que o outro quer, né? É o que o outro quer, o que o outro quer que eu seja. Eu quero tocar nesse ponto aqui. Eu fiz esse gráfico para poder explicar aqui, tentar colocar em categoria, se eu pudesse dizer assim, de hierarquia, né? Vamos lá, autoerotismo, depois o narcisismo primário, que é também o ideal do eu, do eu ideal, aliás. Aí depois o narcisismo secundário, que é o investimento de libido nos objetos, né? Que aí já entra aí na parte do Édipo. Aí vem a castração.
e dessa castração nós vamos ver aí o ideal do eu, né? Como eu disse, nesse ponto do ideal do eu, quando Freud fala aqui nesse artigo de 1914, ele não tem ainda esse conceito de superego, mas o ideal do eu a gente já percebe aí um superego, um conceito já sendo pré-criado, Freud já caminhando para isso. A gente percebe muito isso no seu artigo, nesse artigo de 1914. E se debruçando aqui sobre o ideal do eu, né, o narcisismo dos pais renascidos, porque Freud fala muito sobre isso. Ele até fala que esse ideal do eu nada mais é, né, do que os pais querem para os filhos, nada mais é do que um narcisismo dos pais renascidos, né? Aquilo que eu não pude ser, eu vou acabar desejando para o meu filho. Aquilo que eu não fui ou aquilo que eu desejei ser, eu acabo passando para os meus próprios filhos, né? Agora, abro aspa aqui, uma fala do Freud. Ele diz assim: quando vemos a atitude terna de muitos pais para com seus filhos, temos de reconhecê-la como revivência e reprodução do seu próprio narcisismo há muito abandonado. Ela deve concretizar os sonhos não realizados dos seus pais. E a gente sabe, né, que todos queremos para os nossos filhos aquilo que nos falta, né? Claro, todo pai, toda mãe deseja isso. Agora, até que ponto isso vai interferir na vida dessa criança, futuro adulto? Por exemplo, já que a gente está falando aqui de narcisismo e na prática clínica, porque eu acho muito interessante essa questão da prática clínica, a gente falar sobre a prática, né? Quando você recebe aí um analisando, um cliente, um paciente, no seu consultório, e você percebe muito esse ideal do eu, um superego muito rígido. E eu acho isso interessante, porque tem muito a ver aí daquilo que os pais desejaram. Na prática, eu falaria aqui, né, até nos compêndios da psicanálise de Freud, ele fala uma coisa interessante. Se o paciente coloca, aliás, o analista no lugar do pai e da mãe, também lhe concede o poder que seu superior exerce sobre o seu eu, pois os pais, afinal, foram a origem do superior. O novo superior tem agora oportunidade para uma espécie de educação a posteriori do neurótico. Pode corrigir erros cometidos pelos pais na educação. E ele diz mais, por mais que torna-se professor ou analista de modelo ideal para os outros, criar pessoas segundo o seu modelo, isso pode seduzir o analista. Ele pode esquecer de que essa não é sua tarefa na relação analítica, de que até se torna infiel a ela, caso se deixe arrastar por sua inclinação. Então, a gente tem que também parar para pensar, quer dizer, o paciente ele entrega o seu superior, está nas nossas mãos moldar esse novo superior. Aí a gente começa a fazer aquele papel do pai e da mãe querendo apontar um caminho para o paciente. A gente sabe que esse não é o nosso papel, a gente só vai estar trocando 6 por meia dúzia, né? O ideal do eu dos pais para o do analista, aquilo que nós desejamos para o nosso paciente, para o nosso analisando. Então, a gente sabe que todos queremos para os nossos filhos aquilo que nos falta, um desejo, e até um desejo inofensivo isso, contanto que deixemos que vivam suas vidas e não as nossas. Isso é muito interessante, porque eu mesmo já atendi uma pessoa que ela iria fazer um determinado curso, né, de medicina, porque era o sonho da mãe. A mãe não pôde realizar
esse sonho, então ela transferiu para a filha. Então, a que ponto isso é, é, é do paciente ou é da mãe do paciente? É um desejo da mãe da paciente, no caso aqui, né? Então, a voz dos pais, a dos educadores. Semana retrasada, aliás, foi falado sobre os educadores em sala de aula, né? Então, a voz dos pais, dos educadores e de tantos outros que podem ter marcado a vida de uma criança, até mesmo a voz da chamada opinião pública, tudo isso, segundo Freud, contribui para a formação do ideal do eu de um sujeito. Isso aí a gente não tem para onde escapar, né? A gente o sujeito vai passar por isso aí. Agora, eu até semana retrasada compartilhar aqui com vocês, eu assisti um filme com as minhas filhas e eu achei interessante. O filme Os Elementos. Eu acho que é isso, Os Elementos, se eu não me engano. E que a menina, né, a personagem ali, quem é pai e mãe aqui de criança já deve ter ido assistir no cinema esse filme, a menina se apaixona pela água, né? Só que ela foi criada para poder tomar conta dos negócios do pai. E ela se apaixona por esse personagem, que é a água. E ela entra no conflito porque ela não consegue abrir mão daquilo que ela desse ideal do eu, desse ideal da sua família, desse ideal dos seus pais, para ela poder viver a vida dela. Ela tinha que ter aprovação dos pais. Ela era boa em artesanato, mas ela não queria abrir mão de ter que viver a vida dos pais para poder viver aquilo que ela queria, desejava. Eu até achei engraçado que minhas filhas falaram assim para mim, que quando eu vou assistir no filme, eu fico assim, lá, o ideal do eu. Ali é o ideal do eu. Tá vendo? Ali é o ideal dos pais, né? Os pais querem isso para ela, que ela tome conta da. Minhas filhas falam assim: pai, o senhor já vem com o senhor psicanálise, nem assistindo o filme o senhor para de falar de psicanálise. Então, acaba que a gente, né, não tem para onde correr. A gente enxerga o mundo com outro olhar. A gente não enxerga mais como antes. Agora a gente enxerga tudo assim pela lente da psicanálise. Então, eu particularmente na clínica eu percebo muito isso. Essas pessoas que se cobram demais, essas pessoas que têm que precisam, como é que eu posso dizer, realizar o desejo. Não, eu tenho que fazer isso porque era o que meu pai queria, eu tenho que fazer aquilo porque era o que a minha mãe queria. Então a gente vê esse narcisismo dos pais renascido na criança, né? A gente, quando vai ter um filho, a gente já fica planejando, sonhando como vai ser. Só que nós, que somos pais, devemos nos conscientizar, como analista, também devemos conscientizar que para os filhos é a vontade deles que vai prevalecer, é o desejo deles que vão prevalecer, e muitas das vezes o desejo dos nossos filhos vai passar também um pouco por aquilo que influenciamos, direto ou indiretamente. E na clínica, nós temos que tomar o cuidado para não influenciar dessa forma o nosso paciente, mas deixar que ele, como diz o Júlio, né? Deixar que o paciente, que ele chegue lá no ponto. Tem até uma questão que o Freud ele diz sobre interpretação. Ele diz que o nosso trabalho de interpretação, né, não se desesperar de fazer interpretações, e quando a gente está na clínica, às vezes dá vontade mesmo de sair interpretando tudo. Não, calma aí, isso aí deve ser por causa disso. A gente ter o cuidado com as interpretações, esperar o paciente, o analisando, chegar até a beira ali, você só vai apontar o caminho, e ele mesmo, igual eu tenho uma paciente que ela disse para mim uma vez, eu estranhei muito, porque ela estava me chamando, toda hora me chamando de mestre, ô mestre, ô mestre, ô mestre. Eu perguntei para ela, quem é mestre?
quem é o mestre? E aí ela, é um professor meu da academia, ele me ajuda muito nas questões emocionais e não sei o quê. E começou a chorar. Ela falou: agora eu lembrei da minha mãe. Mas isso aí deve ser porque eu tenho falta, eu não tive o olhar da minha mãe. Olha só, ela está falando, não fui eu que disse. Ela está dizendo. Ela tá chegando, ela conseguiu chegar até a beira desse rio e atravessá-lo até onde ela consegue, né? Então, eu acho isso muito interessante. Por isso que eu amo a psicanálise, gente. A psicanálise é assim sabe, eu tenho feito a psicanálise de um estilo de vida também. Abre a nossa mente a ponto de muitas das vezes eu me perguntar até que ponto isso aqui é meu e, e até que ponto isso não é meu, né? Até que ponto isso é dos meus pais, até onde isso é desejo dos meus pais e até que ponto isso é o meu desejo, é a minha vontade, é o que eu quero para mim. Então, isso eu acho muito interessante mesmo. Bom, pode passar, Cheirinha, por favor. Freud diz que exige... Gente, eu não sei se eu estou sendo claro, porque eu sou muito elétrico para falar, então eu falo muito rápido. Tá Júlio, ótimo, não sei se está Rafa. dando para... Tá bacana demais, cara. Tá Tá, é muito bem. porque, como pastor pentecostal, também não consigo não sou tranquilo para falar. Às vezes eu sou muito acelerado para falar, falo muito rápido e talvez possa ser que o pessoal não esteja compreendendo. Bom, Freud diz que existem outros fenômenos patológicos e não patológicos, nos quais também podem exercer, aliás, podemos enxergar a presença do narcisismo, a saber, a psicose, as doenças orgânicas, aquelas doenças, câncer, enfim, né? A Covid, particularmente, teve uma época que eu fiquei tão desesperado com a Covid que eu dormia meio que inclinado assim, porque eu achava que estava com falta de ar. Eu cismava, era uma paranoia minha, quase uma paranoia minha ali de achar que estava com falta de ar. Também Freud vai falar sobre a hipocondria, né? Eu acho que aqui no meu caso quase uma hipocondria nesse caso de achar que estava com Covid-19, né? E ele vai falar também a vida erótica dos sexos. Então a gente vai agora, China, pode passar, por favor. Nós vamos falar sobre o narcisismo versus psicose, né? A gente vendo esse artigo de Freud, a gente perde um pouco essa concepção do senso comum. É claro que tem essa questão distorcida, patológica do narcisismo, do narcisista, aquela pessoa que é muito egocêntrica, aquela pessoa que o mundo gira em torno dela. Tem, claro que tem. Mas só que o Freud ele vai até aqui, ele não avança nessa questão. Aí tem outros, como o Otto, que é um psicanalista norte-americano, que vai falar muito sobre essa personalidade narcísica, né? Essa patologia do narcisismo. Ele vai tocar muito nesse assunto. A gente na internet, nas redes sociais, a gente percebe que o pessoal tudo é narcisista. A pessoa é narcisista, minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para não estar colocando uma nomenclatura nas pessoas ou tentando diagnosticar as pessoas, né? Até porque como psicanalista, essa não é a nossa função, sair taxando, você é neurótico, você é narcisista, você é psicótico. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão sobre essa questão desse termo no senso comum, né? Como o senso comum enxerga o narcisismo. Agora, aqui, Freud ele está
eu até falo um pouco, tem pessoas que se decepcionam quando vão estudar esse, esse artigo. Por que eu digo se decepciona? Porque está achando que vai encontrar ali uma receita, como lidar com o narcisista, igual a gente vê nas redes sociais. Ah, tu está num relacionamento tóxico, que o cara é narcisista. É claro, é óbvio, existe isso sim, mas Freud ele não vai tratar disso aqui nesse artigo. Então, só para... Eu queria deixar isso, fazer essa colocação, só para a gente, né, deixar isso bem claro na nossa mente. Eu, particularmente, quando comecei a estudar sobre o narcisismo, eu achava, não, vou comprar o livro de Freud, vou estudar, vou saber como lidar. Isso quando eu comecei a estudar, né, psicanálise, não, porque já era um assunto que me intrigava muito, falar sobre narcisismo, o narcisista, aquela pessoa que quer ter o domínio da outra. Na verdade, até a questão do Otto, desse psicanalista norte-americano, ele vai frisar essa questão que, na verdade, esse camarada, esse cara que tá muito... que tem essa personalidade narcísica, na verdade, existe uma falta aí. Existe uma pessoa fragilizada que, na verdade, está querendo... Ela precisa, como defesa, a Nancy, no diagnóstico psicanalítico, ela fala muito sobre isso também, que essa personalidade narcísica, a pessoa está tentando se defender, mas, na verdade, ela é frágil. Ela é frágil e esse narcisismo é mais uma defesa que a pessoa tem para poder se defender. E aí vira essa pessoa totalmente arrogante, prepotente. Claro que, como a gente vê, até o senso comum conhece um pouco sobre essa questão aí. Mas aqui no Freud, o narcisismo, ele vai falar agora sobre a psicose, né? O estudo o estudo psicanalítico das psicoses também contribui para a formação da hipótese de um narcisismo primário nos seres humanos. Freud ele acreditava que somente com a hipótese do narcisismo seria possível compreender duas características que ele considera fundamentais na psicose, pelo mundo externo. E ele vai falar também na neurose, né? Na neurose também observamos uma espécie de fuga do mundo externo, mas o sujeito compensaria essa retirada de investimento com fantasias objetais. Pode passar aí, Sheilinha, por favor. A psicose é desencadeada por meio de uma retirada no mundo externo. Claro, gente, eu tô aqui resumindo, tá? Esse artigo de Freud ele é muito profundo, ele né, não, eu acho que em uma apresentação só não dá para a gente entrar com detalhes em cada ponto aqui desse artigo de 1914. Então, a gente está dando só passando assim, como diz, né, batido em cima de cada assunto, porque é muita coisa que o Freud vai falar nesse artigo. Então, a psicose é desencadeada por meio de uma retirada radical do investimento libidinal no mundo externo. Se o obsessivo regride anal e sádica de satisfação, o psicótico, por sua vez, regride para a modalidade narcisista de satisfação. Vai lá, Chilinha, que eu acho que é a hora, não sei se minha hora está... Doenças orgânicas vezes a hipocondria. Na experiência do adoecimento físico, ocorre a transformação de boa parte da libido objetal em libido narcísica, ou seja, na doença orgânica, as alterações físicas provocadas pela enfermidade atrairiam a libido para o ego. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui nessa questão da doença orgânica, né? Um resfriado. A gente está resfriado, por exemplo. Você, quando está resfriado, com o corpo muito... né, você fica com o corpo mole, você fica com dor de cabeça, coriza, muitas dores, se for uma gripe.
é, a sua libido está voltada toda para você, você se desinteressa pelo mundo externo. Então, é isso que Freud está dizendo, que na experiência do adoecimento físico ocorre uma transformação de uma boa parte dessa libido objetal em libido narcísica, ou seja, você não investe mais libido no objeto externo, mas você volta essa libido. Boa parte dela ela é transformada em libido narcísica, ou seja, na doença orgânica. As alterações físicas provocadas pela enfermidade atraíram a libido para o eu, para o ego. Né? Você vê a pessoa, por exemplo, a pessoa com câncer, a pessoa com HIV, uma pessoa, claro, HIV que está num estado assim, de adoecimento, muitas das vezes até terminal, ou uma doença bem complicada, essas pessoas geralmente elas não têm, muitas das vezes o externo não tem prazer, não tem alegria, tá? A pessoa está voltada para aquela doença, está voltada para aquela condição. Então, pela enfermidade, ela atrai libido para o ego. Inclusive, aqui não está nos meus slides, mas eu lembrei aqui agora, Freud ele vai falar também que no sono, né, o sono também, eu lembrei disso aqui agora. O sono, libido objetal, e transformamos nessa boa parte de libido objetal em libido narcísico, ou seja, nos desligamos do externo, né? E ele fala até que é por esse motivo que no sonho o ator principal já pararam para pensar que no sonho o ator principal sempre somos nós, nunca é o outro. Eu sempre sou o ator principal dos meus sonhos. Por quê? Porque a libido está voltada totalmente, né? Para mim, essa libido narcísica. E ele vai falar também da hipocondria, né? Essa mesma transformação de libido objetal em libido narcísica. Alteração que se manifesta na preocupação exagerada do sujeito com a própria saúde e na crença de que pode estar fisicamente doente. Isso aqui é muito interessante, porque o Freud ele vai dizer aqui, nessa questão da hipocondria, ele vai dizer que desloca libido para o órgão. Por exemplo, a pessoa cismou que está com problema do coração, e com o coração vai ter um infarto, tá com problema no coração. O cara não tem nada. Não muitas das vezes não é nem ansiedade, não tem problemas cardíacos, não tem nada e nem ansiedade. Ou pessoas que às vezes cismam que está com. Meu pé está doendo, estou com alguma doença no pé. Por exemplo, eu tive um primo que ele era assim. Né? Alguém não podia falar que estava com câncer. Ele já achava que estava com câncer também e ficava. Ainda bem que ele conseguiu se livrar disso aí, mas ele era meio assim. Bom, então a gente já falou sobre a psicose, né? Falamos sobre as doenças orgânicas, sobre a hipocondria. Agora a gente vai entrar um pouco aqui na vida erótica dos seres humanos. E eu botei essa foto aí que eu achei interessante, falar sobre vida sexual ou escolha sexual, né? Eu acho tão interessante o que o Freud ele diz assim, ó, agora eu tô até mais, Júlio, agora eu tô até mais à vontade, sabe? Agora eu fiquei mais à vontade. Rafa, tu tá logo à vontade, logo nessa parte da tua transmissão, né? Nessa parte. Logo nessa parte, mas vamos lá. Pois é. A gente, assim, do meio que eu sou, né, que eu sou evangélico, falar sobre sexualidade, vida erótica é uma coisa muito complicada. É bem complexo falar sobre isso, né? Mas, enfim. Abro aspas aqui para falar do Freud, né? Na vida amorosa, não ser amado rebaixa o amor próprio, enquanto ser amado o eleva. Aquele que ama pagou uma multa com uma parte do seu narcisismo e só pode reaver o que pagou sendo amado. Gente, eu acho isso lindo.
Isso aqui é digno de ser compartilhado no Instagram e tudo mais. Isso aqui me fez lembrar de uma paciente, há um tempo atrás, né? Ela até tinha problemas com dependência química, né? Ela sempre me perguntava assim, porque eu fico em busca de amor, por que eu fico em busca de alguém, porque eu tenho essa necessidade de ter alguém para me amar, porque eu tenho essa necessidade. É interessante porque quando chega na clínica, assim, cheio de perguntas, né? Achando que nós somos ali um gênio da lâmpada que está cheio de receita, de bolo, né? Não, faz isso, aquilo outro, aquilo. Mas no decorrer das sessões, ela mesma chegou à conclusão, né, porque ela tinha um histórico assim de abandono da mãe, e o pai também não era um pai presente, ela não teve uma mãe presente, não teve um pai presente. Então, ela chegou a essa conclusão que o que lhe falta, ela vivia assim em busca, né? E é por isso que ela tinha essa baixa autoestima. Como Freud está dizendo aqui, na vida amorosa, não ser amado rebaixa o amor próprio, né? Então, ela falava assim, eu aceitava qualquer pessoa, o importante era ter alguém, não importa se o cara só estava interessado no dinheiro dela, não importa se o cara estava interessado, como ela disse uma vez mesmo, se ela ia dar um iPhone, se ela ia dar um carro, se ela ia comprar um... Enfim, o que importa é ela ter alguém que a ame, supostamente. E aquele que ama pagou uma multa com uma parte do seu narcisismo. E só pode reaver o que pagou sendo amado. Então, amando e sendo amado, tendo essa devolutiva. Então, quando uma pessoa só ama, a pessoa só se doa, a pessoa só dá, a pessoa só investe e não tem para si, né? Ela não tem de volta, ela não está recebendo de volta o que ela pagou, né? Então, mais ou menos isso que Freud está falando aqui. O amor, na teoria freudiana, é narcísico e é explicado através dos princípios de uma doutrina do eu. Então, a gente vê muito isso nas pessoas que são dependentes emocionalmente. Pessoas que são dependentes emocionalmente. Pode passar, Sheila? Freud salienta que, normalmente, tomamos a mãe como modelo para nossas escolhas. Aqui, nesse artigo, Freud ele diz isso. Tomamos a mãe como modelo para nossas escolhas objetais, porque ela é o nosso primeiro objeto de amor. Não só a mãe, mas o próprio eu. Aí está uma frase aí, a fala do Freud, né? Dizemos que o ser humano tem originalmente dois objetos sexuais, ele próprio e a mulher que o cria. Pode passar, Sheilinha, já estamos chegando ao fim, né? Aí na página 36 lá do artigo de Freud, como eu disse, né? Eu estou usando aqui a da Companhia das Letras. Ele primeiro destaca que uma pessoa pode amar em conformidade com o tipo narcísico. O que isso significa? Ou seja, que o meu ego é o modelo da escolha, né? Então, essa parte de conformidade com o tipo narcisista, né? Ele está dizendo sobre isso. Eu escolho aquele que o meu ego é um modelo da escolha. Aí a parte A, aí ele diz assim, o que ela própria é, né? Ou seja, o que a própria pessoa é, isto é, ela mesma, né? Nós podemos amar o que nós mesmos somos,
Ou seja, eu posso escolher uma pessoa que é parecida comigo. Isso aí, por exemplo, pessoas homossexuais escolhem uma pessoa que é do mesmo sexo. Um exemplo, né? É uma pessoa do mesmo sexo. A parte B aí, o que ela própria foi. O que ela própria foi. Ou seja, eu escolho alguém para me relacionar que seja muito parecido com aquilo que eu já fui e que não sou mais. Por exemplo, posso ter sido uma pessoa aventureira durante a adolescência e hoje eu não sou mais essa pessoa. Então, hoje eu me tornei uma pessoa quieta, tranquilo, né, mais caseiro. Então, eu posso acabar escolhendo essa pessoa, uma pessoa aventureira, para se relacionar, porque ela parece com o que eu já fui, né? Com o que eu já fui. Isso aqui eu também achei muito interessante, né? Essas escolhas narcisistas, né? Escolhas de amor que seja modelado pelo meu próprio ego, né? O que ela própria gostaria de ser, a parte C, com que ela própria gostaria de ser. Eu posso escolher o que eu próprio gostaria de ser. Exemplo, eu sou uma pessoa, né, uma pessoa nervosa que briga por qualquer coisa e no fundo eu gostaria de ser uma pessoa mais calma. Eu posso nessa escolha narcisista me interessar por uma pessoa que é assim, calma, tranquila, ou seja, eu estou escolhendo essa pessoa por aquilo que eu gostaria de ser. No fundo, eu estou me relacionando comigo mesmo, simbolicamente. Eu não estou escolhendo essa pessoa porque ela é parecida comigo agora. Ela é do jeito que eu gostaria de ser. Ela representa o meu eu ideal. Então, esse aqui eu achei fantástico também. Agora, tudo isso, é claro, não é assim consciente. Né? A gente está falando de psicanálise, a gente está falando de inconscientemente. Não é? Talvez você queria ser uma pessoa mais tranquila, mas você é nervosa, então geralmente você vai inconscientemente escolher uma pessoa mais tranquila. D, alguém que foi uma vez parte dela mesma. Eu posso escolher uma pessoa como objeto de amor, porque essa pessoa, porque ela tem características muito parecidas com alguém que já fez parte do meu ego e que não faz mais. Né? A gente sabe que o nosso ego é constituído por aqueles que estão ao nosso redor. Então, alguém que foi uma vez parte dela mesma. Aqui entra muito essa questão do pai, da mãe, ou pode ser um professor, como eu falei, um professor, alguém de muita influência, enfim. Agora a gente vai para a segunda parte aqui dessa de a pessoa pode amar, em conformidade com o tipo anaclítico, né? Ou seja, tomando como modelo de escolha objetal os objetos primários. E quem são os objetos primários? São os pais, né? Ou aqueles que simbolizam, né? Que fazem esse símbolo aí dos pais, né? Aí ele vai falar sobre a mulher que alimenta. Eu posso me interessar por uma pessoa porque ela tem característica que remete a essa mãe que cuida, ou seja, essa pessoa vai ter um cuidado materno comigo. Olha, gente, isso aqui em nós, homens, os homens que estão aqui na sala, nessa sala virtual, vocês sabem muito bem disso que a gente vai falar aqui agora. Homem geralmente é muito manhoso. A gente está doente, uma gripe já derruba a gente. Enquanto muitas das vezes uma gripe para a mulher, ela está ali. E aí, tipo, minha esposa sempre fala comigo assim: você está doente, eu não procuro tomar remédio, ela tem que dar na minha boca, dar na minha mão o remédio, senão não tomo, faço manha. Né? E eu até falei com ela, uma vez, eu falei assim: caramba, tu sabe que estudando psicanálise eu me dei conta que fisicamente, até algumas coisas assim, você parece muito com a minha mãe. Você parece muito com a minha mãe. Então, a gente vê que como a gente faz essas escolhas inconscientemente,
Então, as pessoas às vezes olham assim para a Carol, às vezes até pensa que é filha da minha mãe, porque ela é muito parecida. Às vezes o jeito de falar, o jeito de ser. Então, inconscientemente, eu escolhi. Hoje eu tenho, eu tenho ciência disso, né, que eu a escolhi por essas características muito parecidas com a da minha mãe. E também o homem que a protege, ou seja, uma pessoa que tem um tipo de relação comigo paterna de proteção, né? Geralmente as mulheres. Eu ouço muito assim, sabe? Mas o modelo é o pai e a mãe, né? A pessoa fala assim: meu pai é viciado em meu pai é alcoólatra. E eu procurei uma pessoa que não seja alcoólatra. Eu procurei uma pessoa que, então eu não, querendo ou não, o modelo principal foi o pai, nem que seja daquilo que eu não quero, sabe? Então o modelo foi o pai. Bom, gente, essa é a minha pequena apresentação. Espero que vocês tenham gostado aí. É uma pena o vídeo não ter conseguido passar o vídeo, mas tudo bem, legal. Rafa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem aí? O pessoal me ouve? Júlio, brigadão pela oportunidade. Eu quero por essa oportunidade. Vou falar para vocês. Gente. Eu prego, eu na igreja eu ministro, né? Prego já preguei para mais de 1.000 pessoas, mas eu vou falar hoje. Oi, Rafa. Oi, Rafa. Tá ouvindo? Rafa, tá me ouvindo? Tá dando uma travadinha aí na sua transmissão. Como se eu fosse falar para milhares e milhares de pessoas. Júlio, não é a mim, não sei. Rafa, tá me ouvindo? Você me ouve? Oi, Rafa, tá me ouvindo? Saulo, me ouve bem, Saulo? Estou te escutando. Rafael que está travado mesmo. Parece que a internet dele deu Janara, tá me ouvindo ruim. bem? Ok. Saulo, Saulo não, Rafa, você me ouve? Ok. Eu acho que ele até Deu algum probleminha na transmissão dele, mas vamos lá. Rafael, Oi, eu acho que deu uma travada aí, né? pronto, Voltei voltou, aqui. voltou. Saí e Olha só, voltei. Rafa, eu quero te Mas agradecer. consegui. Eu quero te agradecer demais pela tua dedicação, pelo teu empenho e pelo teu esmero, né? Consegui. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Rafa? Tô te ouvindo, Júlio. Pronto, eu queria te agradecer demais pelo teu empenho, pela tua dedicação e pelo teu esmero com os quais você se lançou ao propósito de trazer esse tema para a gente, tá? Foi de uma riqueza enorme o conteúdo da tua fala e, assim, os assuntos em psicanálise, assim como os assuntos em várias outras áreas do saber, eles são infindáveis, né? A gente não tem a pretensão, como você bem colocou lá no começo, de saturar o assunto aqui com 1 hora. Mas você trouxe o assunto com muita maestria, trouxe o assunto com muita calma, com muita leveza, e a gente conseguiu, sim, entender a proposta da transmissão psicanalítica, né? Eu queria aqui apenas fazer aqui algumas pontuações, Rafa, que eu acho que são importantes, para a gente endossar a tua fala, né? Meus amigos, quando a gente fala em psicanálise, quando eu falo em Freud, e agora eu estou começando a me apaixonar também por Jung, viu? Por isso, eu já não estou mais tão reticente com relação a Jung, né? Estou começando a gostar dele, o cara tem umas sacadas interessantes. Estou fazendo um curso de Jung, né? De psicologia analítica. Então, veja, quando a gente fala em psicanálise, a gente fala em metáforas, né? Quando a gente fala em psicanálise, a gente fala em comparações. Quando a gente fala em psicanálise, a gente fala em representações. Quando a gente fala em psicanálise, a gente fala em uma atualização de uma representação, né? Eu costumo sempre pensar comigo naquela época, não sei se o pessoal chegou a assistir, aquelas novelas, né? Vale a pena ver de novo, né?
Você tinha lá o pessoal, não me digam que não tem mais do que 45 anos, porque eu não sou o único que está perto de completar os 50, né? O Saulo saiu até da tela. Saulo, tu tá junto comigo nessa, Saulo. Né? Então, a gente pegou uma época daquelas novelas que passavam o rock santeiro, né? Era o Cambalacho, né? Aquelas novelas antigamente, e depois elas tinham uma atualização em Vale a Pena Ver de Novo, né? Naquela exibição da tarde. A psicanálise ela trabalha com esse flashback. A psicanálise ela trabalha com esse retorno desse passado que vem agora com outros personagens, que vem agora com outros cenários, mas que se trata do mesmo enredo, que se trata da mesma narrativa, que se trata da mesma história, que se trata da mesma condição da construção dessa representação. Então, quando eu falo em narcisismo, quando o Rafa traz com muita maestria esse tema do narcisismo para a gente, do que é que ele está falando? O que é isso, narcisismo? O narcisismo, pessoal, é a dinâmica pela qual eu me relaciono com o que me é externo. Ok? Esse é o resumo da ópera, né? Esse é o resumo da ópera. Veja, por que 3 fases? Porque toda vez que eu estou dando aula, eu mandei até para o Rafa as minhas aulas do Instituto, e aqui eu queria agradecer demais a presença da minha aluna, da Janara, né? Janara, que está aqui, é minha aluna da turma T8. Eu sempre falo muito para as minhas alunas isso, que a psicanálise ela precisa ser compreendida. Ela não pode ser decorada conceitualmente. Narcisismo é um investimento em si mesmo. Narcisismo é uma ideia importante de desenvolvimento libidinal. Não, não, não. A gente precisa entender a ideia. Qual que é a ideia maior do narcisismo? A ideia maior é que quando um zigoto, né? Quando um esperma se encontra com um óvulo, lá vai para a biologia, né? Quando um esperma se encontra com um óvulo, naquele momento eu tenho um encontro de 2 estruturas orgânicas comprometidas, cheias de energia, e 2 encontros de 2 energias. Um óvulo vivo, um esperma vivo. 2 energias que formam outra energia. 2 energias que formam outra energia. Então, quando eu falo em narcisismo, eu falo em energia. Energia. Eu falo em libido. Eu falo sobre a dinâmica da libido. Então, por que 3 fases? Porque no autoerotismo, essa energia ela, na verdade, ela é tão plena, tão em si, tão 100%, que ela não sai nem de mim, que é a fase do autoerotismo. Por isso que tem uma foto interessante de uma criança nascendo com a cara assim, meio aqui com raiva, né? Como quem dissesse assim, pô, o que vocês me tiraram daqui, né? Me devolva lá para dentro, né? Eu quero voltar. O autoerotismo é isso. É aquela questão que a própria criança nasce porque ali não tem uma difusão dessa libido, ela é toda minha, esse narciso, essa energia é toda minha. Só que a gente tem que nascer, né? Não dá para ficar o tempo todo na barriga da mãe. Né? Alguns ainda ficam com 45, com 50 anos, com 30, alguns insistem, né? Alguns insistem, mas não dá para ficar na barriga dessa mãe o tempo todo. Então, quando eu boto a cabeça do lado de fora, essa energia que era só minha, só para mim, que nem precisava de segurança, de nada, ela começa a entender o seguinte, olha só, tem outro lugar que não é aquele, né? Mas continua sendo eu, né? Isso aí a gente vai para Klein, né? Posição de Klein, né? Continua sendo eu, posição esquizoparanoide. Tudo sou eu, não tem peito da mãe, não existe mãe. Isso é uma quebra, é uma ferida narcísica muito grande que a gente tem que ter cuidado para falar para as mulheres, né? Porque quando a gente diz, olha, o teu filho não te amou até os 6 meses, né? Ele não sabia quem era você, algumas mães levam um susto, né? Mas você é uma extensão dele. Era a extensão dele. Então, quando eu começo a me relacionar com o mundo, eu começo a entender como é que é essa libido. O meu dia a dia, na minha infância, logo depois que eu nasço, vai constituindo em mim a maneira que essa dinâmica dessa energia e dessa relação com o outro vai se postar no mundo. Né? Passa-se o narcisismo primário, em que essa energia volta-se para mim, e vem o secundário. O que é o secundário? É o outro. No autoerotismo, eu não preciso mandar nada para ninguém. No narcisismo primário, essa energia se dinamiza com o outro, que é uma extensão de mim, ou seja, volta para mim. E no secundário, essa energia vai para onde? Ela vai para mim também. Só que ela passa por alguém, certo, Janara? Ela vai passar por alguém. Ela vai passar por alguém, certo, Rafa? Ela vai passar por alguém. Então, quando ela bate... Pensa no bumerangue. Bumerangue. Eu estou com o bumerangue na mão aqui, ó. Estou com o bumerangue na mão. Narcisismo, autoerotismo. Essa energia do bumerangue é toda minha. Não precisa se deslocar, não, que eu já tenho.
Narcisismo primário, eu vou botar essa energia de um para o outro, ó. De uma mão para outra, ó. De mim para mim, ó. Primário, ó. E no secundário, eu jogo a energia para a Janara. Janara, tu tem uma caneta aí? Pega aí. Tem? O Eric tem uma caneta aí? Saulo tem uma caneta? Pronto, tá aqui o Rafa. Rafa tem a caneta, né? Olha só, o Saulo tem a caneta. Vamos supor que essa daqui, Saulo, baixa aí, Rafa. Vamos supor que essa daqui seja a energia, certo? Baixa aí a tua caneta, Saulo. Eu vou jogar para você, é a mesma caneta, tá? Pega aí, Saulo. Pega aí. Beleza, pegou. Olha lá, foi para ele. Aí agora tu me devolve. Peguei de volta a energia. Só que eu olho a caneta depois que eu desligo assim, porra, sacanagem, Saulo, tu acabou com a tinta da minha caneta, cara. Caramba, velho, não deixou nem um tintim para mim, cara, né? A energia voltou para mim e eu tô aqui chateado com o Saulo porque ele não usou com parcimônia a minha caneta, né? Então, a maneira pela qual eu recebo a devolução da minha energia que eu emano ao outro diz do meu narcisismo. Entende? Por que narcisismo? Porque o narcisismo é minha energia para mim. Então, quando eu falo dessa coisa, por isso que lá em Zimmermann fala muito essa questão de desconstruir o narcisismo e fazer com que o Édipo nasça, que morra Narciso, que nasça Édipo, né? Que morra Narciso e que nasça Édipo. Por quê? Porque quando o narcisismo morre, e graças a Deus que ele não se enterra, ele fica aqui vivo com a gente, nasce um Édipo. Por quê? Porque eu entro numa triangulação. De uma certa forma, Rafa, e o Rafa foi muito feliz quando ele fala isso, o narcisismo ele regula as relações humanas. O narcisismo secundário, ele regula as relações humanas. Pensa você, Eric, você está lá, o Eric tira o sábado dele para fazer marmitas para entregar para pessoas de rua. Certo, Eric? Está me ouvindo, né, Eric? Consegue me ouvir, né? Então, Eric passa lá, Saulo, o dia inteiro, Rafael, fazendo marmitas. Aí ele chega com a marmita, me oferece a marmita aí, Eric, eu sou o mendigo, eu sou o homem da rua lá, me oferece a marmita. Beleza. Aí eu peguei a marmita aqui, viu, Janara? Aí eu olho assim para a marmita, assim, porra, cara, carne com batata? Caramba, velho. Não tinha outra coisa melhor, não? Aí como é que tu devolve? Devolvi para você. Como é que você recebe aí? Como é que você recebe? O que é que você me diria, Eric? Não, o que é que você me diria com essa minha fala? O que é que você me diria? Solta aí o microfone. Eu diria então que fica com fome, né? Eu como, então. Ou seja, o meu trabalho não foi suficiente para você, né? Você não me agradeceu, cara. Aí você dá as coisas assim, caramba, esse cara não me agradeceu, né? Pô, que bicho ingrato, né? Olha só, tá percebendo a dinâmica da coisa? Como é que é? O que é o narcisismo? Então, quando eu tenho uma construção de mim que me leva a me relacionar com o outro querendo me atender, aí não, eu trabalho para ter reconhecimento. Eu dou um sapato para minha mulher para ter aquela noite da Pantera, né? Eu faço uma obra social para ser reconhecido. Então, quando eu faço isso, querendo que isso volte para mim, aí eu começo a perder a linha entre o narcisismo saudável, ou seja, aquela energia que vem para mim, que me posiciona, que me coloca vivo no mundo, que é importante. Não é, vamos quebrar o preconceito com o narcisismo, né? Vamos quebrar o preconceito com o narcisismo. O narcisismo é estruturante, ele é importante, ele é necessário, mas tem um momento em que aquilo que é narcisismo, aquilo que sou eu em mim, que se volta para mim de uma forma excessiva, eu quero sempre mais e mais do outro, aquilo não me é suficiente, quando eu não consigo me entender nas equações da vida, aí a gente começa a pensar na clínica. Por quê? Porque o importante na clínica, Rafa, o que é o importante? Sou eu entender como que esse narcisismo, como que essa pessoa se relaciona com aquilo que não é ela. Percebe? Essa é a charada. Essa é a charada. Para a prática clínica, como é que o marido se relaciona com a esposa? Como é que a esposa se relaciona com o marido? Como é que eu me relaciono com o meu emprego? Como é que eu me relaciono com o meu patrão? Como é que eu me relaciono com o cara que me deu uma quentinha? Como é que eu me relaciono com o cara do picolé que me vendeu o picolé?
Como é que eu me relaciono? Eu entendo aquele cara como quem? Quem é aquela pessoa? Eu não dou bom dia, boa tarde, boa noite? Quem sou eu? Não, se não me der, eu não dou bom dia, boa tarde, boa noite. Espera aí, cara pálida, você é o centro do mundo? Entende? Você ainda está no autoerotismo, né? Eu ainda estou naquela fase de entender que o mundo tem que me servir. Então, quando eu vou percebendo isso, a gente começa a perceber, começa a entender que o problema não é o narcisismo, certo, Rafa? O problema não é o narcisismo. O problema é exatamente o grau do investimento que eu faço em mim mesmo. Saulo, investir em mim mesmo não é salutar, Saulo? Investir em mim? Sim ou não? Eu não estou te ouvindo, Saulo. Sim. Sim, investir em mim é salutar. Eu me cuidar é salutar. Eu vestir uma roupa que eu quero e que me faz bem é salutar. Eu olhar para mim é salutar. Eu tenho uma paciente minha que não consegue se olhar no espelho. Ela não consegue. Eu já tive uma sessão com uma paciente que eu tive que conversar com a imagem dela. Olha só que interessante, né? Eu pedi para ela, foca o celular no espelho, eu preciso conversar com você. Ela, como assim, Júlia? Eu quero conversar com você. Com essa face de você que você não quer ver. Deixa eu conversar com ela. E ela botou o celular. Na hora que ela botou o celular, eu comecei a conversar com ela, eu fiz a sessão inteira atendendo o espelho. Por quê? Porque a pessoa não se aceita, não quer, ou seja, não tem energia nenhuma voltada para si. Muito pouquinha, né? Quase zero. Então, qual é a estratégia clínica para isso aí? A gente está num grupo de supervisão, né? Então, qual que é a estratégia clínica? A estratégia clínica é injetar narcisismo. Falta narcisismo nessa pessoa. Falta ela pensar o quanto ela tem de valor, o quanto ela já tem de conquista. Quais são... Ai, não, Júlio, mas o meu pai me falava que eu não prestava para nada. O meu pai me dizia que eu não iria ser ninguém. Eu estava atendendo hoje na clínica presencial, aqui. Maria, tu está me vendo, Maria? Tu está me ouvindo? A Maria está me vendo? Maria? Estou ouvindo, sim. Você Estou está ouvindo. percebendo que eu estou com a mesma camisa de manhã? Eu atendi a Maria de manhã. Estou listradinha de zebrinha. Zebrinha, né? Tá certo. Eu saí da clínica direto É para porque cá. está chovendo tanto aqui em Recife que aí eu tirei para poder não perder a conexão com a internet. Tá ótimo. Então, assim, veja, a questão toda está em a gente entender que o problema não é o narcisismo, o problema é a energia. E olha só, essa energia, por isso vamos quebrar aqui um paradigma, quando vocês ouvirem falar assim, Freud explica, né? Freud não explica nada. Freud, ele implica, né? Vamos trocar isso daí, né? Freud, ele implica. Freud não explica coisa nenhuma. Se tem uma pessoa que não explica, é Freud. Ele não explica nada. Ele implica, ele te dá um conceito e diz assim, ó, se vira com o que está escrito aí. É com você, se implique. Aonde isso te toca, né? Aonde isso fala com você. Então, essa situação, dessa relação de corpo, por exemplo, Janara, tu conhece uma pessoa que se odeia muito? Eu não estou te ouvindo. Conheço. Conhece uma pessoa que se odeia muito? Tudo que ela faz está Sim. errado? Essa pessoa é Sim. narcisista? Não, falta para ela, né? Falta libido para ela. É. É. Porque a questão não é o sentimento do amor, da valorização. Até no ódio, se eu me devoto ódio, eu sou narcisista, porque esse ódio está voltado para mim. Sim. Você está entendendo? Entendi. Lembra do bumerangue Sim. da caneta? Essa caneta pode ser a caneta do amor, pode ser a caneta do ódio, pode ser a caneta do desprezo. Então, o narcisismo é a energia bate lá, eu estou vendo aqui, Janara. Caramba, Janara só tirou 10, né? Na prova do professor Júlio André. A Janara é uma aluna maravilhosa. Caramba, eu não vou sentar perto da Janara, não, porque a Janara tem um conhecimento muito alto para mim. Olha só, eu estou me alimentando, me retroalimentando com uma energia de desprezo. Com energia de desprezo. Então, o narcisismo, ele não deve ser julgado. Por quê? Porque ele é simplesmente uma dinâmica pulsional. Ele é uma dinâmica de como eu fui construído. É por isso que assim, a gente tem um certo se vira nos 30, né, Rafa? Como o Rafa falou, a gente tem um se vira nos 30 pesado na nossa vida. Por quê? Porque parte da nossa vida não fomos nós que fizemos, né? Eu tenho um capítulo de 47 anos, vou completar o meu 48º capítulo no ano que vem. Desses 47 anos de história, de capítulos escritos, uns 12 não fui eu que escrevi.
Uns 11 não fui eu. E um detalhe, aí o que a vida faz? Se vira aí, ó. Tu vai ter que agora se virar do 12º em diante, do 13º em diante, com os capítulos que você não escreveu. Ai, não, mas o meu pai me disse que eu não prestava, o meu pai me disse que eu não tinha valor. E agora? Você continua pensando isso? Aí vem a terapia e diz, qual é o valor que você tem? Como que você se enxerga? Olha o que você tem feito. Então, essa questão toda da situação da relação vincular, quando eu penso em narcisismo, eu penso em relação vincular. Psicanálise é vínculo, psicanálise é relação vincular, tanto com o outro quanto comigo mesmo, tá? Então, toda relação objetal, percebam, por que eu tenho uma energia, não é, libidinal no eu? Porque ela sai de mim e volta para mim. E por que ela migra para a libido objetal? Porque ela vai lá no objeto. Ela vai naquilo que não sou eu, ela vai no trabalho, ela vai no... Por exemplo, eu conheço um psicólogo maravilhoso que mora em Minas Gerais, que faz um trabalho, né, Saulo? Espetacular aí, né? Com a questão da situação aí em Minas, com os pacientes dele. Faz um trabalho espetacular. Reconhecimento, valorização, Saulo tem um lugar, Saulo ocupa um lugar. Então, essa maneira pela qual Saulo se relaciona com ele, caramba, meu trabalho é legal, meu trabalho é bacana, isso é um narcisismo saudável. Em contrapartida, você pode ter outras pessoas que se relacionam, sabe aquela coisa da pessoa, por exemplo, né? Aquela questão do MasterChef, né? Você faz lá uma comida. Eu sou meio suspeito para falar, que eu só não gosto mesmo de pedra se tivessem sal, né? Areia sem sal eu não gosto. Se tiver um salzinho, a gente dá um jeito. Veja, você faz comida espetacular, cada comida maravilhosa, dá para uma outra pessoa provar, cara, sabe? Para dizer se aquilo que você fez é bom, sabe? Caramba, cara, você gostou? Você comeu? Tava massa para você, velho? Tava bacana para você, meu irmão? Então, se alguém quiser desfrutar do meu paladar, daquilo que eu gosto, agora sim, eu vou cozinhar para Janara. O tempero de Janara, que Janara gosta, é diferente do meu. Então, eu não vou cozinhar com o meu tempero, porque eu vou cozinhar para ela. Então, é diferente. Então, a maneira pela qual a gente se relaciona com o outro, né, diz exatamente sobre essa questão do narcisismo. Né? Então, eu queria aqui, viu, Rafael, te parabenizar pela tua fala, eu fiz apenas essa pontuação aí para a gente fechar com chave de ouro. Eu queria agradecer aí a participação de vocês, e hoje nós estamos terminando, tá? Viu, Janara? A última etapa do primeiro percurso do nosso projeto de supervisão. Né? Eu estou fazendo já os convites, quando você chegar na época do estágio supervisionado, quiser fazer supervisão com a gente, vou estar te esperando. Né? Então, esse período agora foi marcado por uma fase de mais ou menos umas 10 transmissões que nós fizemos. Nós falamos, Sheila falou sobre fibromialgia, eu falei sobre a questão da situação das interfaces da psicanálise na clínica, com a clínica, na sua dimensão um pouco mais macro. Rafa trouxe sobre a questão do narcisismo, Thales falou sobre a educação, Nara falou sobre o amor, Mari falou sobre o silêncio. E a próxima etapa agora, que a gente vai começar, e o Eric é muito bem-vindo, viu, Eric? Desde já quero aqui mais uma vez dizer da nossa satisfação de tê-lo, né, conosco no nosso grupo. A gente está iniciando agora uma outra etapa, que é a etapa da transmissão e da escrituração dos estudos de caso. Não é? Como é que a gente vai fazer isso? A gente pegamos a série Sessão de Terapia, que são vários personagens, e cada um vai escolher um personagem que quiser. Né? Eu escolhi particularmente a ID, porque me atravessa muito o caso dela por conta da minha mãe, né? Eu não sei nem como é que eu vou conseguir fazer isso, porque eu choro a cada episódio, porque eu vejo a minha mãe o tempo todo naquele episódio. Então, assim, mas me atravessa, então está sendo um desafio para mim. Então, cada um vai pegar um personagem e vai trazer para a gente nas sessões. Então, a supervisão, ela fecha, a nossa supervisão fecha esse ciclo agora, e eu queria agradecer. Sheila, você me ouve, Sheilinha? Sheilinha, me ouve? Ouço sim, Júlio, pode falar. Sheilinha é uma outra querida nossa que está na supervisão com a gente lá de Salvador. Eu queria te agradecer mais uma vez pelo teu esforço, pelo teu empenho em estar aqui conosco, viu, Sheila? Muito obrigado, né? Muito obrigado. Obrigada. E obrigado pela ajuda de ter colocado os vídeos, né, Rafael? Nós dois aqui tentando colocar e você conseguiu aí colocar para a gente, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Rafael, deixa eu olhar para você. Obrigado aí, Sheila. Deixa eu olhar para você, meu querido. Cadê você? Nada, Rafa. Cadê você? Eu estou buscando meu certo. Estou aqui. Meu querido, meus parabéns, viu? Excepcional sua transmissão. Obrigado.
Muito bom, muito obrigado por acreditar nesse projeto, obrigado por ter se Professor. dedicado a essa etapa, tá certo? E eu deixo aqui aberto aí para perguntas, né? Quem quiser fazer pergunta para o Rafael, quiser comentar alguma coisa, tá ok? Essa é a hora. Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Saulo? Não, pergunta não tem, mas eu queria agradecer essa transmissão do Rafael. Acho que foi uma transmissão muito rica, né? Tô novo aqui, né? Vim primeira vez aqui escutar vocês, né? Interagir aqui com vocês. Mas saí muito satisfeito, saí muito agraciado aí por essa transmissão, viu? Só gratidão. Muito obrigado, viu, Rafael? Muito obrigado aí, grupo. Obrigado, Saulo, pela tua presença. Gente, mais alguém quer trazer alguma Eu pergunta? Obrigado você, Saulo. gostei muito. Eu não cheguei na hora porque eu estava vendo aquele vídeo da doutora do desenho, Certo, psicanálise e desenho. certo. Aí eu gostei muito eu fiquei vendo aí, mas aí quando eu peguei eu gostei muito do que ele falou. Obrigado, Maria. Obrigado. Janara, alguma pergunta, Janara? Não, Eric? não. Júlio, Só tem. falava os parabéns mesmo. Desculpa, Eric. Meu Ah, telefone tá tá com bom. problema. Tá aqui. Desculpa, só agradecer. Parabéns, Rafael. Eu sigo você no Instagram também, É, pela oportunidade, né, da partilha. E desejo sucesso. E muito obrigada pela acolhida. A gente está junto aí nesse caminho. obrigado, Janara. Eric? Obrigado. Primeiramente, né, quero dar os parabéns por Rafa. É um assunto muito do cotidiano e eu acho que a psicanálise ela é isso, né? Eu acho que o Júlio foi assim também cheio nessa colocação sobre as falas do Rafael, porque realmente eu penso que psicanálise mais do que tudo é vínculo, é um olhar para o outro, né? E se às vezes a gente fica muito preso no academicismo e acaba esquecendo que a gente está falando de gente, a gente está falando de Dia a ser humano, a dia. gente está falando de vínculo, a gente está falando de dia a dia, a gente está falando de pessoas. A pergunta, eu queria só fazer não é meio uma pergunta, mas pro Rafa falar um pouco, se der tempo ainda, da experiência dele, como é para ele essa diferenciação do narcisismo, no ponto que o Júlio tocou. Eu vejo da mesma forma, né? Essa necessidade, às vezes, de você fazer esse investimento, né? Naquela pessoa que, na verdade, ela demonstra, entre aspas, uma ausência de um narcisismo saudável, né? Porque isso preserva ela, né? Imagina a vida de Sim. uma pessoa sem nenhum narcisismo, né? É uma coisa meio complicada. Mas como que você vê, como que você faz isso, Rafa, no espaço religioso? Você consegue interpretar isso nas pessoas, uma vez assim que a gente sabe que existem muitos movimentos cristãos e há movimentos que eles meio que empurram a pessoa para esse esvaziamento por completo, né? E como que você faz isso com o público que você trabalha, com as pessoas que você trabalha no espaço religioso, Excelente pergunta. ou você ainda está estudando essa questão? Como que você lidar com essa questão do conceito de narcisismo, né? O senso comum, que às vezes está ali no espaço religioso, e aí você trabalha isso, como que você tem feito? Se tem feito, né? Lógico. Aí, mais uma vez, obrigado, viu? Parabéns aí pela fala, pela palestra, foi muito boa mesmo. Rafa? Rafael? Rafael? Acho que ele caiu. Ele caiu. Pelo barulho, será que literalmente caiu? Rafa? Tá caindo e voltando, é porque começou um temporal aqui, a internet deu zebra aqui total. Tá, eu escutei um pouquinho. Sim, no meio religioso realmente é bem complexo. Eu vou te falar, em muitas lideranças, a gente percebe assim uma personalidade. Não sei se foi essa a sua pergunta, porque ele estava falhando aqui. A gente vê muitos traços narcísicos. Agora, não sei se foi bem isso que você perguntou. Você poderia resumir rapidinho, porque estava falhando aqui a conexão. Sim, eu quis perguntar o seguinte, Rafa, como que você lidar com essa questão do narcisismo,
quando você tem que falar do aspecto positivo dele, saudável dele, né? Que a ausência completa é um problema. E como que você faz isso no espaço religioso? Se há espaço para fazer, né? Se você tem conseguido fazer esse diálogo dessas questões, como você tocou nesse assunto, eu fiquei... É mais uma curiosidade, tá? É mais uma Não, não, curiosidade mesmo. tranquilo. Como que você tem feito no espaço religioso? Ou se ainda está num processo ainda, enfim. Cara, bacana a sua pergunta, porque, inclusive, eu assumi a classe da Escola Bíblica dos Jovens, e é interessante que a gente tem falado muito sobre narcisismo, né? Assim, é claro, no meio religioso a gente ainda vê assim um pouco de preconceito concernente à psicanálise. Não são todos, mas a gente ainda consegue ver. Eu mesmo, por exemplo, quando eu comecei a estudar psicanálise, muitas pessoas falaram: tá mudando, tá virando mundano por causa da psicanálise, e não sei o quê. Essas concepções assim. Mas tem mudado, sim. Essa questão tem mudado no meio cristão, sim. Inclusive, a turma que eu leciono de jovens, a gente tem falado sobre sexo, sobre a sexualidade, e já tocou sobre a questão do narcisismo, enfim, tem sido bastante bacana. Eu acho que os jovens, essa nova geração, tem mais facilidade para esse tipo de assunto. Muitas das vezes, os mais velhos, no meio cristão evangélico, no qual eu convivo, vivo, já é mais complicado. Mas essas barreiras estão sendo quebradas. Para você ver, eu acho que eu nem sei se eu contei isso para o Júlio, mas eu tinha comentado com o Thales. Eu tenho um grupo, às sextas-feiras, de jovens que são da igreja e que são assumidamente, sejam homens ou sejam meninas, né? Seja garotos ou garotas, que são assumidamente gays, e a gente está ali acolhendo. Porque muitas das vezes em casa, eles não têm esse acolhimento. Muitas das vezes em casa. É muito importante. Sim, e teve jovens que tentou suicídio. Então, eu vejo, eu tenho essa visão, apesar de todos os parâmetros que eu tenho dentro da Bíblia, do que eu creio dentro da Bíblia, mas eu acho que também a igreja ela não tem que fazer esse papel só de apontar o erro, mas ela tem esse papel de acolher, porque é um ser humano. Eu acho que é isso que está faltando hoje em dia. Pregar a verdade, a nossa verdade, quando eu digo verdade, tá, gente? É a nossa verdade. A nossa verdade dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. É o que eu creio, é o que eu acredito, é o que eu levo para mim e não abro mão disso. Mas isso não significa que eu vou excluir o outro, porque o outro tem um outro tipo de vida. Ao contrário. Agora, volta, ver que falar de evangelho, para mim, eu já me solto até mais. Essa concepção de um Jesus que está distante das pessoas, eu não enxergo assim dessa maneira, mas eu vejo um Jesus que está na casa de Mateus, mesmo ele sendo um publicano, está perdoando Maria Madalena, está ali Zaqueu, perdoando Zaqueu, que era um cobrador de impostos e provavelmente defraudou alguém. Você vê ele, um endemoniado gadareno, ele restaurando a vida. Então, eu vejo um Jesus próximo. É isso. Desculpa aí, eu demoro. Ô, Júlio, falou em teologia, eu falo para caramba. Uma coisa que é importante, Eric, eu tenho até conversado com o Rafa, né? O Rafa faz supervisão conosco também, está lá no nosso grupo, né? É meio assustador o que eu vou falar, tá? Mas olha só, saúde mental e felicidade são coisas utópicas, tá? Tá ok? Saúde mental e felicidade são coisas utópicas, assim como o amor também é utópico, né? Mas isso não quer dizer que não vale a pena a gente correr atrás, percebe? Isso não quer dizer que não vale a pena a gente correr atrás, isso não quer dizer que não vale a pena a gente fazer isso acontecer na dimensão do possível. Então, essa questão, quando você fala aí, que o Rafa explicou bem essa questão, eu acho que se a gente levar, se a gente pode até fazer depois, eu vou encomendar isso para você, Rafa, como Freud tratou a questão da psicanálise e a religião, né? Tem um livro só disso daí. Então, quando a gente pensa nessa questão da situação da valoração do outro, eu estou dizendo que eu tenho um valor também, né? Eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. E é importante, né?
É importante para o seu Deus, é importante para mim, enquanto teu familiar, é importante para mim, enquanto supervisionando. Então, a gente tem uma vinculação que eu consigo reconhecer o outro quando eu me reconheço na minha dimensão. Então, se a religião não trouxer, se a religião só trouxer barreiras, só trouxer nãos, no sentido de condenação, só trouxer regras, no sentido de não acolher aquele que erra na regra, ou dentro do conceito da religião. Por exemplo, se você for ver o Santo Daime, aí não, Júlio, eu entrei no Santo Daime, você vai ter que tomar um chá, irmão. Você vai ter que tomar. Entendeu? Quer você queira, quer não. Mas é a verdade do Santo Daime. Né? Se você entrar como é que é o nome daquela? Que é um V invertido? É os Me faltou o nome. Que é o pessoal. maçons? Maçons. Se você entrar na maçonaria, você vai ter que compartilhar daquela verdade. Tá? E aqui a gente não está entrando no mérito de qual é a verdade de um e de outro. Estou dizendo que cada um, como o Rafa bem falou, na minha verdade. A verdade, né? Na minha verdade. Então, quando eu entendo isso, eu consigo perceber que eu consigo viver sem precisar destruir o mundo do outro, né? Porque o que é o narcisismo patológico? É quando para eu viver, eu preciso te usar, eu preciso te explorar, eu preciso. E uma coisa, olha só que interessante. Você quer ver uma coisa? Nós temos. Tolerância. Olha que interessante. Olha só como é interessante que é tão utópico, né? Nós vivemos pendulando no narcisismo primário e no secundário. Quer ver uma coisa? Pega a masturbação. Pega a masturbação. O ser humano se masturba, mas eu transo. Eu transo também. Né? Vamos quebrar aqui a questão, vamos fazer uma mescla com a religião, né, Rafa? Vamos fazer uma mescla agora aqui, vamos botar tudo no liquidificador. Veja, eu me masturbo, eu tenho a marca do narcisismo primário em mim, eu tenho essa energia voltada de mim, eu sou a fonte da pulsão e eu sou o objeto. Né? E o outro, o narcisismo secundário, eu transo, eu tenho minhas relações, sejam elas homossexuais ou heterossexuais, eu tenho as minhas relações, a minha libido vai no outro, eu faço o outro gozar, não estou falando gozo lacaniano, né? Eu estou falando gozo orgasmo, né? Eu levo o gozo ao outro e recebo esse gozo. Então, a vida, ela é um eterno pêndulo narcísico. A vida é um eterno pêndulo. Por quê? Porque é uma eterna vinculação. E dentro da religião, eu creio que o Rafa também deva compartilhar da mesma relação. Para que aprender de Deus se eu não posso me relacionar com esse outro? Qual é a lógica disso? Não tem sentido. Né? Então, se a religião... Eu costumo falar sempre assim, a psicanálise, eu falei isso com uma paciente minha hoje, para a Paloma, eu disse, Júlio, foi muito bom isso que você falou, estou vendo isso aqui no sexo, mas o que importa não é a terapia, é fora da terapia. É o que você encontrou e como você vai usar isso lá fora. Porque a tua vida não se resume à terapia, não se resume aqui. Então, se eu vou para o Santo Daime, se eu vou para a maçonaria, se eu vou para uma igreja evangélica católica para viver uma verdade das portas para dentro, está perdendo tempo. Não tem lógica isso. É máscara, né? É viver de máscara. Aí é uma outra coisa, vamos entender isso na terapia, né? Mas é isso, eu acho que é bem por aí. Rafa, é bem por aí. Júlio, Oi. eu falei que ia ficar caladinha, mas me veio uma Você é questão. sempre bem-vinda, minha querida. Fale sempre se quiser. Me veio uma questão agora, pegando um pouco do que você falou anteriormente, e Rafa agora acabou de tocar no assunto do suicídio. E aí eu fiquei pensando se o suicídio teria algo a ver com essa falta de investimento, né, narcísico. Mas, ao mesmo tempo, pensei no exemplo que você trouxe, falando com a Janara, né, de a pessoa se desvalorizar, se isso tem narcisismo. E aí fiquei muito confusa se teria uma relação ou não nesse sentido, né, da pessoa que tem um comportamento suicida. Se teria algo a ver com esse narcisismo, essa falta de investimento, ou não teria, como é que seria isso? Rafa, eu amo essa parte. Eu amo esse momento, quando fazem a pergunta e vocês respondem. Pois é, eu penso que sim. Eu penso que sim. Passa também aí por essa falta de... A pessoa está vazia de libido, né? Ah, ela não tem mais aquele olhar para o externo, né? Então, a gente vê nessa... né, a gente até fala clínica do vazio. Eu acredito que sim.
Agora, eu vi uma outra pergunta aí, Júlio. Eu acho até que você respondeu aí sobre a masturbação. Falei, já respondi, foi a Anitta. A Anitta é minha É, paciente aí do Rio também. Um é, beijo, é um o abraço caso do grande. autoerotismo, né? É, Que ela a perguntou. grande sacada é quando a fonte da libido e o objeto da libido é a própria pessoa, o narcisismo é primário. Essa é a sacada, entendeu? Quando sai de mim e volta para mim, é primário. Quando sai de mim, vai no outro e volta para mim de uma forma diferente. Por exemplo, quando você vê um vídeo pornográfico, quando você está vendo pornografia, você não está tendo interação com o outro. Você está tendo interação com a sua imaginação. É você com você, né? Né? Sim, Me sim. lembro quando a gente era mais adolescente, né? Tinha lá a Vera Fischer, era, sei lá, Núbia de Oliveira, Luma de Oliveira, né? Aquelas mulheres e tal. A gente tinha essa questão dessa imaginação. Quantos de nós aqui já não nos imaginamos cantando numa banda de rock, nós sendo os astros pops, né? Essa energia voltada para mim, quem está te vendo ali de fora, tu tá mais desafinado do que um papagaio com gripe, né? E tu tá cantando como se fosse o próprio cantor do Metallica, né, cara? Então, assim, essa energia narcísica que vai e que volta, dita, sai de uma fonte e vai para um objeto, é o que vai dar a diferença. Na masturbação, ela é primária porque a libido sai de mim e volta para mim. Eu me propicio esse prazer, eu me dou esse prazer. Agora, quando eu tenho uma relação vincular com o outro, né? Aí vem a questão, mas Júlio, quando eu transo com a minha esposa, quando eu transo com a minha namorada, e eu não sinto absolutamente nada. É como se fosse praticamente só tem eu. Olha só, e aí? Como é que a gente fica nesse caso? Né? É um narcisismo secundário? É um narcisismo secundário, não é um primário, porque você está tendo a vinculação. Agora, quando essa interação não acontece, em que nível não acontece? O porquê que você não está se realizando com essa pessoa? O que é que está acontecendo nessa questão dessa distinção sexual de vocês? Que momento está acontecendo? Qual é a dificuldade de um de outro? Então, essas libidos que não se encontram, que não dão a liga, dita sobre a questão exatamente do grande desafio do ser humano, né? E quando a Sheila fala da questão do suicídio, quando Sheila fala do suicídio, é uma queda e uma redução de libido que passa por um libido secundário, pelo narcisismo secundário, e ela regride totalmente ao útero, tá, Sheila? Ela regride ao autoerotismo. Por que ela regride ao autoerotismo? Metaforicamente falando. Porque ela entende que ela tem um mundo capaz de decidir por ela. A minha vida é minha e eu tiro. Acabou. Entende? Eu não tenho que estar aqui exposto a essas vicissitudes do mundo. Então, é uma das coisas do empoderamento do desejo, a gente tem que ter muito cuidado quando fala isso, principalmente em aula, né? Eu falei isso na transmissão que a gente fez com a Monique, porque, às vezes, a pessoa que está com ideação suicida, a única coisa que ela tem na mão é a decisão, né? É o poder de decidir de tirar a própria vida. Entende? Então, essa questão do narcisismo, nessa hora, essa energia para ela volta, ela regride. Quando a pessoa vive, se relaciona, tem suas relações e começa a entrar nessa fase de desenvolvimento de ideação suicida, é exatamente o narcisismo regredindo, né? Ele está saindo do outro, o outro está perdendo a importância, eu não existo no desejo desse outro, e eu começo a regredir por um útero. Quando eu decido morrer, eu quero voltar para o meu nirvana, né? Eu quero voltar para o meu local de nirvana. Que local de nirvana é esse? É o útero. Por que o útero? Porque no útero eu não preciso de nada. No útero eu não tenho necessidade. Olha lá o ser humano voltando, né? Para o autoerotismo. Então, eu não sei se te respondi, eu não sei, Rafa, talvez ficou bacana com o que você trouxe, que é uma regressão, né? É uma Não, regressão ficou show, narcísica. show, É uma Júlio. regressão narcísica. É dessa forma mesmo que eu penso. Inclusive, você está fazendo eu lembrar de uma jovem, até da igreja, que ela, ela, ela vivenciou abuso sexual, né? E hoje essa libido dela está totalmente regredida para ela e ela vive uma vida totalmente assim. Ela já pensou em suicídio. Assim, eu consigo lidar com bastante jovens assim nessa situação, É sabe? Eu acho verdade. que É. eu acho que agora eu vou botar assim um dom que Deus me deu para poder sentar, não só como analista, mas também como pessoa, como ser humano, né? Sentar e conversar com esses jovens,
porque o que acontece dentro de casa, ainda mais jovens, eu converso muito com jovens de comunidade, né? E você vê um lar desestruturado, assim, é triste, viu, Júlio? É triste. Você vê Eu entendo. uma jovem de 15 anos querer tirar a vida porque não sabe lidar com aquela culpa, nesse caso aqui, de abuso sexual. Eu desliguei a câmera porque a internet está muito fraca, entendeu? Certo. A pessoa se sente culpada, a pessoa é como se a pessoa tivesse errada por aquele ato que o outro fez. Então, Sim. assim, é complicado, é bem complicado mesmo de lidar com essa situação. É isso aí. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Ô, Sheila, não sei se esclareceu, Sheilinha. Sim, professor. Obrigada. Sheila, Pessoal, obrigado mais uma vez. Por nada, Rafa. somos uma equipe. Mais alguém tem mais alguma outra pergunta? Maria, Anitta, Janara já falou, Saulo. Alguém? Anitta, alguma pergunta, Anitta? Não, Júlio, tudo esclarecido. Só gratidão mesmo aí ao Rafael, todo o grupo. Muito bacana. Obrigado, Então, Anitta. crescimento essa tarde, essa reunião. Valeu. Muito obrigada pela oportunidade. Então é isso. Meus amigos, Rafael, mais uma vez, meus parabéns, meu querido, pela sua transmissão. Eu queria agradecer a todos pela presença, tá certo? Eu vou fazer agora a finalização da gravação e me cobrem, por favor, no WhatsApp, porque eu já estou meio que no automático, eu boto sempre no grupo da supervisão, né? Os vídeos, para que os nossos supervisionandos acessem. Mas como nós temos aqui visitantes, tá? Eu peço depois, Saulo, Maria, Anitta, a Janara, me entre em contato ali com o Zap, me peçam um vídeo, que eu vou mandar a gravação para vocês também, tá bom? Então, muito Aí obrigado eu pela fiz presença. Oi? eu fiz um desenho da reunião. Tá lá no seu Zap. Vou Eu botar não depois lá sou. no grupo, Maria. Pode deixar que eu vou botar lá no grupo. Tá A Maria é bom. uma artesã de mão cheia, né? É uma artesã, minha paciente. Eu tenho muito orgulho dessa vinculação com a Maria, E porque a eu tenho Maria orgulho dele. Encho a boca para falar. Nós estudamos juntos, viu, Saulo? Nós estudamos juntos, eu e Bacana. Maria lá no Recife, né? E às vezes, quando eu chegava do trabalho, não dava muito tempo de jantar, que eu fazia tudo muito rápido, né? Para ir para a aula. Maria tinha um bolinho de arroz, né, Maria? Maria gosta de uma comida Uhum. bem saudável, tinha sempre alguma coisa ali para safar, para dar aquela sustância ali para assistir a aula, né? Uma querida, hoje aí, nossa paciente, nossa Bichinho. analisanda. Tá certo? Então, pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês. Eu quero desejar a todos aí um excelente final de semana. Estou muito feliz que a gente está fechando, viu, Rafa, com chave de ouro essa primeira etapa da supervisão. E a partir do mês de outubro, apenas em outubro, nós vamos ter praticamente o mês de agosto todo, o mês de setembro todo, para cada um que já está na supervisão preparar a sua apresentação, né, do seu paciente escolhido dentro da sessão de terapia, lá do Celto Melo, e fazer a sua escrituração e nos mandar para a gente já ir começar trabalhando, tá bom? Então, excelente final de semana para todos, tá certo? E até a próxima aí, pessoal. Fique com Deus, até mais. Tchau, tchau, Júlio. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau, Tchau. gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. obrigada.